Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Ruth e vou fazer um vídeo aqui rapidinho falando um pouco sobre Júpiter em Câncer, né? Eu prometi que eu faria esse vídeo, eu acho importante trazer aqui pra gente. Qual a relevância disso? Por que que tanta gente está falando nisso, né? Se você é um pouco conectado com essa questão astrológica, você deve ter ouvido falar que Júpiter entrou em Câncer, né? E Júpiter, gente, ele é o maior planeta do sistema solar. Ele é chamado de grande benéfico. Não que ele seja bom, mas como ele expande tudo que ele toca, ele aumenta tudo que ele toca, ele possui, né, esse atributo, essa característica e tudo mais. E aí, né, o que que a gente tem? O signo de Câncer, ele é um signo regido pela Lua, a Lua que fala sobre o acolhimento, o pertencimento, casa, lar, família, assuntos relacionados à pátria também. A Lua também é a pátria, tá? A nossa nacionalidade, ela é lunar. Então, assim, todos esses assuntos, né, de migração, esses assuntos todos são temas nesse período, né, assuntos familiares, mudança na legislação relacionada a heranças, tudo isso serão temas, né, são temas dessa passagem de Júpiter pelo signo de Câncer. Júpiter vai ficar até o dia 30 de junho de 2026. Então, a gente tem uma janela de tempo de um ano e 21 dias, para ser mais exata, para aproveitar os assuntos dessa área da vida que a gente tem um signo de Câncer, né? Por quê? Porque o mapa, ele comporta 12 casas, 12 signos, né? 12 áreas ali. E cada área dessa, cada signo e cada casa tem uma jurisdição, uma especialidade, digamos assim. Então, os assuntos daquela casa serão tratados com muita ênfase pelo planeta Júpiter. Vai aumentar os assuntos daquela casa, dependendo do que tiver nessa casa. É como se fosse assim: se Júpiter chega num lugar e o lugar está organizado, ele vai organizar ainda mais. Só que se ele entra num lugar e o lugar não está legal, existe uma confusão acontecendo, vai ficar mais confuso. Tá? Não existe príncipe no cavalo branco, não existe essa situação de só a melhoria, não. Para vocês terem uma ideia, né, eu vou dar meu exemplo pessoal, porque, obviamente, né, assim, a astrologia, antes de tudo, ela serve para nossa vida prática. Quando Júpiter, assim que Júpiter entrou em Câncer, no dia 9 agora, eu adoeci. Por quê? Porque Júpiter tocou numa das áreas da saúde do meu mapa, né, que entre tantas coisas envolve a saúde, e ele fez um contato, tá, com outra parte do meu mapa que corresponde à garganta, à fala, à comunicação e tudo mais. Isso, né, era esperado por mim porque eu já sabia dessas coisas que poderiam acontecer. Mas quando a gente não tem noção, né, isso acaba nos pegando desprevenidos. Os planetas, eles não causam isso, mas eles são ponteiros, né? Eles acionam essas coisas, eles ativam essas áreas. E o pessoal do signo de Câncer ficou com Marte no signo de Câncer de setembro até recentemente, até fevereiro desse ano. Então, assim, passou um período grande sendo mudado, mexido, remexido, transformado. Não é transformado não é bem a palavra, mas assim, arrancado coisas que não faziam mais sentido naquela área da vida, porque Marte é o corte também, tá? Marte faz essas limpas, essas coisas todas. E aí, para quê? Para preparar para entrar Júpiter. Então, né, assim, eu falo que os redatores do universo eles são muito perfeitos, porque eles sabem exatamente o que fazer e quando fazer. Então, aonde a gente tem o signo de Câncer, a gente vai ter uma lente de aumento, a gente vai ter uma expansão, um crescimento, seja relacionado aos assuntos que esse planeta, né, toque. Por exemplo, se você tem uma lua em Câncer, assim, questões relacionadas à sua mãe, à sua casa, à sua ancestralidade, seu passado, o lar, exatamente, né, dependendo da área e tudo mais, mas coisas nesses aspectos serão muito mexidos. Se você tem, sei lá, o Sol em Câncer, né, pessoas que são cancerianas, de fato, vão ter aí uma expansão da visibilidade, no brilho pessoal. Eu estou falando isso superficialmente, tá, gente? Cada um tem o seu próprio mapa e isso é de acordo com o próprio mapa da gente, né? Isso não pode ser falado assim como uma receita de bolo, tá? Mas se você, por exemplo, tem o signo de Câncer passando pelo seu ascendente, né? O signo de Câncer no seu ascendente, se você tem o planeta Júpiter passando por aí, você vai ter os assuntos relacionados à sua presença no mundo, né? O ascendente ele é a nossa presença, nosso portal de entrada no mundo. Então, os assuntos relacionados a isso serão muito é, corriqueiros nesse período, tá?
Se é passando na casa 2, a casa 2 é a casa do dinheiro, né? Uma das casas dos valores. Então, assim, tem uma expansão nessa área, dependendo do que pega aí. Na casa 3, comunicação. Na casa 4, família. Na casa 5, filhos. Estou falando superficialmente, né? Existem muitas outras profundidades em cada casa, mas em linhas gerais, a gente tem um ano para viver uma coisa completamente diferente, uma coisa especialmente nova. Júpiter passa um ano em cada signo, então a última vez que ele passou pelo signo de Câncer foi de 2013 a 2014, tá? Ele passou meados de 2013 até meados de 2014. Então, alguns assuntos dessa área, né? Na minha vida, por exemplo, eu estava trabalhando muito nesse período, acaba, enfim, eu lembro perfeitamente disso. Então, esses assuntos eles acabam sendo trazidos à tona nessa vez, com outras configurações, porque o céu de agora é outro, né? Você já é outra pessoa, eu sou outra pessoa e tudo mais. Mas é importante que a gente tenha consciência que é, tudo que Júpiter toca, ele aumenta e a proposta é que a gente transforme, né? Júpiter, ele também tem um caráter de proteção, tá? Então, se ele aciona um ponto, se ele chama atenção para aquilo ali, é muito melhor que a gente olhe agora do que a gente esconder, deixar debaixo do tapete para ver depois, porque depois pode ser tarde demais. Então, assim, tomem conta, né? Fiquem atentos, para quem não sabe o seu próprio mapa, seria interessante saber, muito importante saber, seja comigo, com qualquer astrólogo da sua confiança, saber quais os movimentos são trazidos, né, essa entrada de Júpiter em Câncer. Essa passagem dele vai durar um ano e pode ser completamente revolucionário para a sua vida, tá? É isso para vocês. Um beijo grandão. Curtam, comentem, compartilhem, mandem para alguém que gosta desses assuntos. E tchau, tchau.